Boa tarde, vamos gravar mais uma nossa aula aqui que vai ser postada no YouTube e posteriormente na nossa página Amam. Vamos falar de vários temas, vou responder a algumas pessoas que vêm fazendo perguntas, deixam na página e depois eu vou respondendo consoante tenho tempo, ok? Então, nada está escrito definitivamente. Eu sou Adriana Soares. Eu nasci para não sei o quê. Eu não sou ninguém porque me fez, o meu pai me fez não sei o quê. Não é o que o meu pai ou a minha mãe faz comigo, mas sim aquilo que eu faço que o meu pai e a minha mãe fizeram comigo. E quem diz o pai, a mãe, diz o tio, diz o governo, diz o patrão, seja qual for a questão. Nós somos inteiramente responsáveis pela vida que temos. A vida é como se estivéssemos a atravessar uma ponte. A pessoa que estava connosco no início da travessia não está connosco no final. Mas a vida é assim. Há pessoas que entram agora na nossa vida para desempenhar um determinado papel, depois entra outra, depois entra outra, depois entra outra, e vão entrando e vão saindo, igualmente como nós, vamos entrando e saindo na vida de pessoas. Percebem? As mesmas pessoas que não estarão connosco durante toda a travessia, e o que foi bom não existe mais. Porquê? Porque tudo o que existe é este momento. Então, como é que nós devemos usar aquilo que foi? Como um incentivo. Ou para não voltarmos a cometer os mesmos erros, a termos as mesmas atitudes, ou para ampliarmos aquilo que fizemos bem feito e que nos fez chegar onde nós estamos hoje. Compreendem? O momento é agora, o presente. Ontem não interessa para nada, amanhã também não interessa para nada. E às vezes nós fazemos com que o que passou seja mais importante e mais bonito do que aquilo que nós estamos a vivenciar neste momento. Nós, sempre nós. Aprecie estar só, aprecie meditar. Há tempo para tudo. Levante-se, persista e vá para riba. Cada erro que cometemos é uma lição. Todos os erros que nós cometemos ao longo da nossa existência fizeram-nos chegar à pessoa que nós somos hoje. E agora vocês perguntam, Adriana, a vida que tu tens hoje é a vida que tu queres? É a vida que eu disse que iria ter com 19 anos aos 40. Aos 19 anos eu disse que aos 40 anos ia ter a vida que tenho hoje. Tenho 46. Não errei por muito. Foi fácil chegar aqui? Não. Extremamente difícil. Eu não sei a conta das vezes que caí. Mas isto agora é forte. A minha vontade de vencer sempre foi maior que as desculpas e os obstáculos que se apresentavam na minha vida. Eu sou melhor do que os outros? Não. Eu tenho um propósito de vida, identifiquei-o e não há nada nem ninguém que me tire daquilo que é o meu foco. Se eu sabia como é que ia ser? Não. Se eu tenho projetos para o futuro? Tenho. Como é que eu vou lá chegar? Não sei, mas sei que vou lá chegar. A única coisa que me pode travar é o desencarno. Mais nada. Ok? Toda a vida é preciosa, até a nossa. Por pior que ela esteja. Por pior que ela esteja. A noite mais escura tem as estrelas mais brilhantes. Vocês já repararam nisso? O que é que nós precisamos para, nos momentos mais tenebrosos da nossa vida, seguir em frente? Dar tudo de nós. As pessoas falam muito em motivação. Motivação é uma treta, a motivação. Você tem que ter disciplina. Motivado ou não, tem que fazer aquilo, tem que fazer e acabou. Ponto. Não há como fugir isto se você quer atingir aquilo que é o seu objetivo de vida. Se você quer atingir aquilo que é o seu objetivo de vida, então forçosamente você tem que ser disciplinado. Tem que fazer todos os dias a mesma coisa. Que para pessoas como eu, por exemplo, é extremamente difícil. Extremamente difícil. Número energético número 1. E depois o meu sol. Que cansa-me
Mas eu tive que me disciplinar. Foi fácil? Não, extremamente difícil. Mas consegui. Se eu tenho o elemento ar que é volátil, os outros também conseguem. Só se vive uma vez. Se você fizer certo, é o bastante. Mas nós raramente acertamos à primeira. Aliás, nós vimos para evoluir, crescer, para pagar alguns débitos, e o que nós, na maioria das vezes, quase todos, o que fazemos é o quê? Acrescentar mais débito, não pagamos as dívidas com que nascemos e ainda aumentamos dívidas à nossa mochila que está nas nossas costas com 2 toneladas de peso. Ao longo da vida, nós devemos de ir retirando os pedregulhos que temos na mochila, nas costas. Para quê? Para que a vida fique mais leve. O que é que nós fazemos? Cada vez. Para quê? Para, no final da vida, aqueles que morram de velhice, de fim de término, final da máquina, para que essas possam ter um desencarne mais leve, porque não têm tanto peso em cima dos ombros, emocional. Mas não, exatamente o contrário. E depois apegam-se às casas, aos filhos, aos não sei o quê, mais ou não sei como, mas nós temos que nos preparar em vida para o reencarne. Quanto mais você souber como é que funciona o outro lado, mais fácil é, quando você for para o outro lado, se adaptar. Porquê? Porque praticamente todos nós passamos no umbral. O umbral nem é bom nem é mau. É um lugar de transição. O tempo que você está lá só depende de si, do seu estado vibracional. Ok? Se estão à espera que eu desista, é bom que esperem sentados. Deve ser essa a sua postura. Não tenha medo que as pessoas achem arrogante. O que as pessoas acham de si deve ser para o lado que você dorme melhor logo à noite. Não tenha medo que as pessoas a intitulem como arrogante. Isso não interessa para nada. Você aprendeu a sua lição, agora lute, conquiste, porque a vida é curta demais para nos entregarmos ao medo. Não desista antes do fim da jornada, porque até o deserto mais árido floresce com o tempo. Ok? Devemos traçar o nosso próprio destino. Ai, Adriana, mas se nós nascemos com o destino traçado, eu nasci com karma de pobreza, eu sei que eu vou ser sempre pobre. Mentira, não vai nascer sempre pobre. Se não vencer esse karma, o que vai acontecer é que na próxima existência vai continuar, vai repetir de ano e vai viver exatamente da mesma forma. Ok? O que vai acontecer é, para quem não tem karma de pobreza, é mais fácil. Não é ganhar dinheiro, porque você não significa que não ganhe dinheiro, não consegue reter. Mas deve vencer esse karma da pobreza. Tem que ser mais forte, mais persistente que os outros. Mas você consegue. Se a sua vontade de vencer isso for maior que as desculpas que você vai dar para não vencer. Reerga-se e nunca seja derrotada. Às vezes dar um passo atrás não significa que você desistiu ou que saiu derrotada. Dar um passo atrás significa que você é inteligente o suficiente para parar quando está cansada, para quando começar novamente o ritmo, ou inteligente o suficiente para perceber que não estava no caminho certo e deu um passo atrás. E quando começar, o Sr. Alexandre, onde nós fazemos os nossos almoços, uma vez disse uma coisa aqui que ficou-me sempre, o marido da Ana Paula. Quem vai aos almoços sabe quem é Sr. Alexandre. Disse-me assim, às vezes temos que dar 6 passos atrás para dar 10 para a frente mais adiante. E é exatamente isso. Ficou-me sempre essa frase na cabeça. Foi no verão do ano passado. Dizem que para você mudar, você precisa de força de vontade. O que é força de vontade? O que é que você tem vontade de fazer neste momento? Não fazer nada. Não fazer nenhum. Eu não estava com vontade de gravar 5 horas de aulas. Nenhuma. Mas estava lá em cima e disse à minha filha, a minha disciplina tem que ser mais forte que a minha vontade, porque a minha vontade é ela para-me no sofá agora. Acender a lareira e ela para-me no sofá. E vim para baixo. Isso é fácil conseguir? Não. Portanto, nós persistirmos ou nós conquistarmos nada tem a ver com força de vontade. Tem a ver com disciplina.
eu preciso de estudar, mas eu estou deprimida, não me apetece ler. É nessa hora que você tem de ler. A sua vontade mental tem que ser mais forte que aquilo que é a sua vontade do corpo. A cabeça manda no corpo. O ori, no orixá, ori, cabeça, chá, corpo, é que manda, é o ori. Ok? Isso, quando vos dizem que vocês para vencer na vida têm que ter força de vontade, é a maior mentira que já vos contaram. Vocês precisam é ter disciplina. Força de vontade é fazer o quê? Tirar força à vontade. De que é que você tem vontade? Vontade de comer, quando precisa de emagrecer 20 quilos. Vontade de não fazer nada, procrastinar. Está errado. Você tem de fazer o que você não tem vontade para ter sucesso. Tem de fazer o que não tem vontade. E não é fazer uma vez, é fazer todos os dias. Ai, Adriana, os banhos, tem que fazer banhos todas as semanas, banhos energéticos. Tem de fazer. Com vontade ou sem vontade. Quanto menos fizer, menos vontade tenho. Levantar às 5 da manhã para ler, estudar, porque é a única hora que você tem disponível. Ai, Adriana, levantar-me às 5 da manhã para ler. Sim, sim, pode ter a certeza que o seu dia corre muito melhor. As nossas vontades são sempre preguiçosas, aquilo que nós temos vontade de fazer, por natureza, porque o nosso corpo é preguiçoso. Nós temos que educar a mente para a mente se sobrepor ao corpo. E a mente não é o cérebro. O nosso corpo foi feito para quê? Acumular energia e não gastar. É por isso que as pessoas são obesas. Parem de achar que precisam da força de vontade. A vontade vai sempre oscilar. A nossa vontade, hoje eu tenho vontade, uma vontade louca de fazer algo, mas amanhã acordo sem vontade nenhuma. Mas tenho que fazer na mesma porque isso é disciplina. Porque a vontade é uma montanha russa. Umas vezes está em cima, outras vezes cai em baixo, outras vezes mais para lá, outras vezes mais para cá. Você precisa de disciplina para quando não tiver vontade para fazer, mesmo assim, fazer o que tem que ser feito. Para vencer, seja em que área for, vocês só precisam de duas coisas. Força de visão. O que é força de visão? Saber para onde vocês querem ir e com clareza. E com clareza. E precisam de força de compromisso. O que é força de compromisso? Fazer alguma coisa todos os dias para que chegue lá. Que seja um passo curto, mas firme. Vocês não têm que dar logo assim uns passos de gigante para chegar logo à meta, não. Uma caminhada constante. Não importa que demore mais tempo. Saboreie o caminho que você vai traçando. Saboreie o caminho. No final, quando chegar à meta, ao outro lado do rio, vai olhar para trás e vai dizer assim: consegui. Graças a Deus, seja ele qual for. Jeová, Buda, Universo, a centelha divina, Lúcifer, Satã, não me interessa, seja qual for. Vai dizer graças a Deus. Mas não é só graças a Deus, é graças a Deus e graças a si. Porque Deus é igual para toda a gente. Ok? Todos os deuses, os nossos deuses, querem que nós vençamos. Porquê? Porque se os seus filhos, os seus súbditos, vencerem, estou a falar à forma de vocês entenderem, porque eu sou um Deus. Ponto. Se eu fui criada à semelhança de Deus, eu sou um Deus. Mesmo que o meu Deus não seja o vosso. Porque com certeza não é, da maioria. Portanto, se eu fui criada, eu sou um Deus. Eu se sou um Deus, eu tenho que fazer as coisas acontecer na minha vida. Portanto, não é graças a Deus. É graças a Deus. E a mim. E isto não é arrogância. As pessoas que professam crer em Deus, o Deus tradicional, se forem ler a Bíblia, ficam chocadíssimas. É uma contradição atrás da outra. Jesus disse, quando te derem uma bufatada, dá-lhe a outra face. E depois, eu sou mais adepta do que vem a seguir. Quem te fizer mal tem que ser olho por olho, dente por dente. Eu vou mesmo salto mesmo para a ignorância. Ok?
sou para quem é para mim, e cilindro quem tenta pensar se querem me prejudicar. Eu não tenho máscaras, eu mostro como eu sou. E é assim que as pessoas devem ser. Porque quando não há máscaras, e as pessoas sabem quem é que está à frente delas, vai ter certo cuidado. Eu não quero que ninguém me respeite. Eu quero que as pessoas me temam. Porque antes de fazer alguma coisa, ou falar, ou pensar, ou fazer, vão pensar se vale a pena e se conseguem, ao comprar esta guerra, conseguem vencer a guerra. Porque ninguém compra guerras para perder. E isto aqui é para o meu círculo de membros, para as pessoas que eu treino emocionalmente. Portanto, quem achar que isto é repudiante, o que está a ouvir aqui, siga em frente, que não está aqui a fazer nada. Siga em frente. Ok? Você tem que ser para quem é para si. Quem não é para si tem que o cilindrar. Que a próxima vez vai pensar 2 vezes antes de se meter consigo. É como diz a Bíblia dos católicos e dos cristãos. Cristãos não são católicos, são todos aqueles que têm como líder espiritual Jesus. Que eu admiro, respeito, mas não como a maioria. Portanto, cumpram a Bíblia. Mas para vocês cumprirem a Bíblia, vocês têm que saber o que é que diz na Bíblia. Quando te derem uma fatada, dá a outra face. Você pode cumprir essa parte. Vai andar toda a vida a servir de tapete. E depois ainda há os que se acham humildes e a arrogância deles chega daqui a Marte e delas. Ok? E normalmente esse tipo de pessoas são aquelas pessoas que estão sempre com a gratidão na boca. Não têm gratidão de nada. São uns ingratos e umas ingratas. Ok? Portanto, você tem 2 hipóteses. Ou dá outra face e leva outra bufatada e vai pregar outra freguesia. Ou faz como eu. Compra outra parte da Bíblia. Olho por olho, dente por dente. Eu não me meto com ninguém, portanto não se meta comigo. Se meter comigo, tem que saber que tem mais força do que eu. E que as suas pernas correm mais que as minhas. Nós temos que ter cuidado com as guerras que compramos. Ok? E é assim que funciona. E se vocês cumprirem a vossa lei, a lei do vosso livro da lei, o livro da contradição, que não diz nada que uma pessoa seja clara, diz assim, é preciso saber interpretar a Bíblia. Não é preciso saber interpretar a Bíblia, é preciso lê-la primeiro. É preciso lê-la. Eu fiz uma aula, fiz uma pequenina aula aqui no YouTube, onde Deuteronômio capítulo 25, 11 e 12. Se 2 homens estiverem a lutar, o homem que está a ser agredido injustamente, se a mulher agarrar no espancador do marido pelos órgãos genitais, que a sua mão seja decepada, cortada, amputada. Porque os órgãos genitais do agressor são mais importantes do que a da mulher que foi em defesa do marido. Portanto, comecem a ler esse livro, o livro da ilusão, que toda a gente fala na Bíblia, têm Bíblias, mas não sabem nada. Se soubessem, se as pessoas que seguem a Bíblia tiverem a noção de que tipo de livro é a Bíblia, vão se sentir as pessoas mais enganadas no mundo. Porque vão sentir que andaram toda a vida a ser enganadas. É o livro da contradição. Agora diz uma coisa, mais à frente diz outra. E depois tem o livro do Jeová dos Exércitos, do Deus dos Exércitos, se ele quiser chamar, porque o verdadeiro nome dele é esse. De Jeová dos Exércitos, que mata, esfola, espanca, não importa. E depois há o nascimento do filho dele, que vem para redimir o mundo. Ele semeia a discórdia no mundo. E depois vem o outro, lá o filho dele, pagaste na cruz, coitadinho, que dava outra face. Jesus foi ao templo e à pancada e à bofatada expulsou os fariseus do templo. Os vendedores de cordeiros e de pombas, à bufatada. Portanto, Jesus não era esse santinho de olhos azuis. Primeiro, ele nem tinha olhos azuis, nem era louro. Era um homem comum, árabe, moreno. Um homem comum. Compreendem? Isto é para vocês começarem a abrir a mente. Porque as aulas a partir de agora vão ser assim. Vou expor a Bíblia. Expor a Bíblia. Tenho muitas, não falta aqui Bíblias.
Já agora, quem precisar de Bíblias, eu tenho, para dispensar só para o círculo de membros. Como estou vou gravar para o YouTube, pronto. Quem quiser, tem que entrar na minha biblioteca, que não seja do círculo de membros, e depois eu logo analiso. Amam Literatura. É uma página no Facebook, que é a página da livraria. Para você conquistar, o que é que você precisa de guardar no seu íntimo? O que é que nós precisamos de guardar no nosso íntimo? Para conquistar a ambição. Se vocês não tiverem ambição, não conquistam nada. Adriana, eu não sou uma pessoa ambiciosa. Mas tenho 2 casas não sei onde, tenho um carro topo de gama, tenho o último modelo, não me venha cá armada em... Você é ambiciosa, senão não conquistaria nada. Contentava-se com a comida na mesa e um teto humilde. Mais. Pessoas sensitivas. Ninguém engana uma pessoa sensitiva. O sensitivo ou a sensitiva até pode dar corda à pessoa para a pessoa achar que é maior. Mas só lhe está a dar corda para ela se enforcar. Ok? Portanto, ninguém engana um sensitivo. Metam isso na vossa cabeça. Desengane-se ao agir pelas costas de uma pessoa destas. Não adianta fingir que torce por ela. Porque ela sabe que você não está a torcer por ela. Pelo contrário. Está à espera que ela se esparralhe na próxima curva para você aplaudir. Mesmo que seja em silêncio, por entre os dentes. Pessoas sensitivas sentem um cheiro de gente que não presta ao longe. E se fizerem o que o mandamento manda, que a lei manda, dão sempre o benefício da dúvida. Sempre. Até lhes podem dar o benefício da dúvida, mas não se deixam enganar. E até podem ser enganados por um período, porque há pessoas que têm uma capacidade muito grande de manter as máscaras, mas a uma altura a máscara cai. Porque cobra, como diz o Augusto, junto de sensitivos não se cria. Mais, falar dos arcanjos regentes para 2022. Para quem não sabe, os 2 arcanjos que vão, depois à frente vou falar nos demónios. Tudo na vida é dualidade, o branco ao preto, o frio ao quente. Tudo. Portanto, se há os anjos, também há os demónios. Tão simples quanto isso. Tem que haver, é obrigatório. Se nós vivemos numa dimensão da dualidade, tem que haver. Não, só há dualidade para o salgado e para o doce. Isso é mentira, em tudo na vida. Tudo que existe aqui, o lado luz e o lado sombra. Não há pessoas que são totalmente luz, nem pessoas que são sombras. Nós somos compostos de 50% de luz, 50% de sombra. Ok? Aquilo que você alimenta é o que sobressai. Quando eu digo que não me meto com ninguém, mas quem se mete comigo pode ter a certeza que não vai a seco, é a minha sombra que está a falar. Mas se eu não tivesse essa parte, a minha sombra a falar, se só tivesse luz, eu, você, qualquer pessoa, era um farrapo humano. Ok? Portanto, não se achem iluminadas. A luz pode sobressair mais do que as trevas, que as sombras, que não há trevas, as sombras. Podem sobressair mais, o branco pode sobressair mais do que o preto, mas é porque você alimenta mais o branco. Mas não significa que você não tem as sombras que os outros têm dentro de si. Que isso é perigosíssimo. Quem só alimenta a luz, o branco, para vocês perceberem, vai chegar a uma altura que vão ter que enfrentar um obstáculo imenso. E são este tipo de pessoas que são as pessoas muito boazinhas, não fazia mal a ninguém, são essas pessoas que cometem os crimes mais atrozes. Porque não sabem lidar com a densidão. Só sabem lidar com a luz. Nós temos que saber lidar com a luz e com a sombra. Com a noite e com o dia. Exatamente igual. A noite escura mostra-nos as estrelas mais brilhantes. Durante o dia temos o sol. Ou não.
Se tiver tempo de chuva, tempo enevoado, com trovoada, você não vê o sol e está de dia. Ok? Um dia vamos perceber que nós não vamos viver para sempre. E é isso que faz a vida ser tão mágica. Ah, Adriana, mas tu acreditas na reencarnação? Sim. Esta é a minha 13ª encarnação. Mas eu não sou a minha ancestral. Eu sou a Adriana Soares. Eu tenho a alma da minha ancestral, que cometeu erros. Alguns eu vou remediar aqui. A minha próxima encarnação, se eu voltar a encarnar, eu, Adriana Soares, não serei a Adriana Soares. Eu, a Adriana Soares, fui a minha ancestral. E quem quiser perceber isto, eu ando a passar aqui no YouTube um livro que é O Segredo dos Girassóis. Comecem a ver do capítulo da aula 1 até vai para aí na 28. São 30 minutos, mais ou menos, alguns menos. Portanto, vejam, e lá está tudo. Imaginem-se que vocês são um condenado, uma condenada no corredor da morte. Imaginem, um dia, vocês vão comer a vossa última refeição, cheirar a vossa última flor, abraçar um amigo pela última vez, sem saberem que é a última vez. Vocês só não sabem que aquele dia é a última vez e eles sabem que vão comer a última refeição, aquelas coisas que é oferecido aos condenados do corredor da morte. Por isso, tudo o que nós fazemos, devemos de fazer com paixão. E devemos fazer o que amamos. Porque ao contrário deles, nós não sabemos quando será o nosso dia. Eles sabem, é a única diferença. Aproveito aos poucos, ou os poucos anos que ainda restam. Porque só existe isso. Eu tenho a noção que já vivi mais do que aquilo que vou viver. Portanto, eu neste momento não tenho margem para erro. Tenho que acertar e acertar. É sim e sim e sim. Não é não e não e não. Ou não sim, não sim, não sim. É sim, sim e sim. Tenho que acertar. Alguns dos sinais de que algo espiritualmente falando está na sua casa são cheiros inexplicáveis. E é muito comum o cheiro de rosa, o cheiro de incenso ou maus cheiros. Cheiro a podre, cheiro a fossa, a com morto, como se diz em Portugal, embora eu vou publicar numa página onde dou aulas que não são portugueses. Portanto, o cheiro a cão, a morto, cão morto. Bom ou mau, está lá. Medo e arrepios quando você entra num cômodo da sua casa. Que à partida você não deveria ter esse medo. Falta de sono. Acordar várias vezes durante a noite. Inclusive, as pessoas falam todas nas 3 da manhã, mas há 2 horas cruciais para isso. 3 e 5. Se você acorda sempre às 3, porque é à entrada e à saída. 3 e 5 da madrugada. Nós não sabemos se amanhã estamos cá. Então hoje é sem dúvida o dia mais importante da nossa vida. Façam com que seja um dia leve e se sintam felizes com o que são e com o que têm. Ai, Adriana, mas eu não tenho nada. Tenho um teto para lhe cobrir a cabeça. Tenho comida na mesa. Ai, tenho sopa. Há quem não tenha nada. Se você tem comida na mesa, um teto para lhe cobrir a cabeça, um emprego, você não tem problemas. Você tem obstáculos contornáveis. Obstáculos. Não é toda a gente que nos acompanha que gosta de nós. A maioria não gosta. A maioria usa-nos e nós aos outros, não são só os outros a nós. É porque eu digo, eu não tenho amigos, eu tenho pessoas que me acompanham na minha jornada. Os amigos eu vou dizer no final quem foram as pessoas que acabaram a travessia comigo. Percebem? O ser humano é assim. Por mais que não queiramos, nós vamos fazendo inimigos ao longo da jornada. E os inimigos mais perigosos são aqueles que estão disfarçados de amigos e que comem connosco à nossa mesa e nos espetam a faca a todo momento. E quando eu falo em inimigos, não é alguém que te quer ver mal.
mas eles existem. É um sentimento no ser humano que é muito difícil de você pô-lo para trás das costas e não o sentir, que é inveja. Então, o que o outro não sabe, não pode estragar. E o outro é aquele e aquela que vos anda a dar graxa, que vos manda mensagens a queixar-se, a desabafar, preciso desabafar. Comigo ninguém vem a desabafar. Quem quiser desabafar comigo, paga uma consulta e desabafa à vontade, mas tem que pagar uma consulta e só tem 45 minutos para largar o lixo tóxico para cima de mim. E tem que pagar. Ok? É assim que funciona. Protejam-se. Pessoas no início do ano dividem os sonhos íntimos nas redes sociais. Nada do que postam acontece. Matou todo o sonho à nascença. Antes de nascer já foi morto. Nasceu nato morto. Porque os nossos sonhos são tão íntimos que nós não temos que os partilhar. Ou até podemos partilhar. Mas com quem? Se somos casados com o nosso marido, porque para mim um casamento são duas pessoas a lutar por um objetivo. Quando isso não acontece, quando num casamento existem duas carteiras, quando um esconde do outro, isso não é nenhum casamento. Isso é uma sociedade de pessoas que não são íntegras. Um casamento, e o casamento não estou a falar de ser casado, se não é casado, vive na mesma casa, tem os mesmos objetivos, é dois a lutar por um objetivo. Isto é que é casamento. Pare de dar armas aos inimigos. E os inimigos são aqueles que você chama de irmão, de irmã, de amigo, de amiga e por aí fora. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Guarde para si e divida com seu marido, sua esposa, os filhos, se for algo para a família. E depois partilhe. Quando atingir o objetivo... Ai, não vou partilhar. Não, quando atingir o objetivo, partilhe. Partilhe. Para as pessoas perceberem que você conseguiu. Em silêncio, caladinhas. Quando as pessoas... Olha, como é que ela conseguiu? Porque ela manteve-se em silêncio. E o foco dela foi só para quê? Para o objetivo. Não são todos que torcem por si. Ou vibra. Emana uma energia boa para cima de si. 1000 se meterão na sua vida. 10.000 darão palpites na sua vida. Mas ninguém ajuda na realização dos sonhos. E é por esses mesmo que você deve começar a eliminar. Ok? Aqueles que dizem que você tem sorte. Sorte. Eu digo sempre, quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Tenho disciplina. Comece a limpeza pelo Facebook, redes sociais e porcaria. Gente para meter nojo, a espreitar. Façam assim, vão aos stories, olha, publiquem nos stories e vejam quem é que vê, porque lá não há como escapar. Se abriu, viu, fica lá registado. E veja quem são aquelas pessoas que nunca metem um like nada que vocês publiquem, nunca vos mandam uma mensagem para dar-vos bom dia se vocês estão bem, mas que vão ver as vossas histórias. É por isso que vocês começam a eliminar. Durante um bom tempo da minha vida, procurei culpados para a vida que eu tinha. Com a maioria. A culpa é do governo, a culpa é de não sei o quê, a culpa é de não sei quantos. Até que um dia me deparei com uma dura realidade. Foi um choque para mim. De que a maior culpada de tudo que eu vivi era eu. Porque a minha mãe nunca quis saber de mim. Ela nunca quis saber de mim e fez de mim o que eu sou hoje. Não preciso de ninguém. Aquela pessoa entra na minha vida, sai, é para o lado que eu durmo logo à noite. Andou. Ou eu já não devia estar na vida dela, ou ela não devia estar na minha. Toda a gente. E vai e andou. Não guardo mágoa, não guardo rancor, não tenho qualquer tipo de sentimento em relação àquela pessoa. Que viva a vida dela. As minhas decisões e as suas levarão para um lugar. E a pergunta é, será que eu vou gostar de estar lá?
do lugar para onde as minhas decisões me levaram? Não há hipótese. Você vai tomar uma decisão, vai tomar uma atitude. Boa ou má, vai colher o resultado. É logo na hora? Não. Normalmente é quando vai doer mais. A maioria das pessoas com que você lida não gostam de si. Meta isso na sua cabeça. Gostam apenas do que você faz por elas. Ou do que você faz, ou do que você é. E gostam de ser vistas acompanhadas por si. Vai nada. No dia em que você deixar de fazer, elas se afastam. Cada um de nós deve sempre tomar conta das direções e dos rumos que tomam na sua vida. Porque você é a única e exclusivamente o único responsável por aquilo que vai a seguir. Para a frente, para sabermos para onde é que devemos ir. Para trás, para nunca esquecermos de onde viemos. Para baixo, para não pisar ninguém. E para os lados, para saber quem é que acompanha, nos momentos bons e nos maus. O Espiritismo acredita na reencarnação, ou seja, a existência de várias vidas ou evolução espiritual. O objetivo é ir vivendo todas as vidas e ir se aperfeiçoando, mas o que é que acontece pelo caminho? Nós vamos nos desviando do caminho, vamos nos perdendo. Para cada um de nós chegar onde chegou hoje, já cometeu muitos erros atrozes. Nesta existência não direi, mas nas outras. Afinal, em outras épocas da história, não havia outra opção a não ser cometer estes atos. Se você viveu na época medieval, ou matava ou morria. Era assim. Os territórios eram conquistados assim. Mas eu não tinha escapatória. Tinha. Deixava-se matar. Mas a nossa condição humana de se defender e de lutar pela vida faz com que nós mate para não morrer. Então fomos adquirindo fomos cometendo erros. Na época de guerra, se você era um guerreiro, matava ou morria. O que acontece com as almas más? Para Deus, ao contrário do que é professado, tudo se resolve na mesma moeda. Que é a lei do karma, não é? Matei-o, dei um tiro, vou morrer de um tiro. Se foi uma pessoa que se redimiu durante a vida, não vou morrer de um tiro, mas vou morrer de um AVC. Mas a minha cabeça vai rebentar. Da mesma forma que eu fiz rebentar a cabeça do outro. A Bíblia diz, embora lhe mandem dar a outra face, na Bíblia, a lei do karma está aí. Temos que vir pagar o que fizemos ao outro, noutra existência, não é? Não é? É assim que funciona. Vamos ficar por aqui hoje. Espero que vocês gostem. E até amanhã. Beijinhos no coração.